Qual foi o seu melhor momento? Eu te avisei. História 1. Fui ao meu primeiro treino de beisebol da temporada aos 10 anos de idade. Eu jogava como receptor na maior parte do tempo, então meu pai me disse: se eles não tiverem equipamento de receptor, não jogue como receptor, senão você vai se machucar. Cheguei lá e eles ainda não tinham equipamento de receptor. O treinador me disse para ir jogar como receptor e eu recusei. Ele ficou bravo e gritou comigo para entrar no campo. Recusei de novo por não ter equipamento nenhum. Então o treinador, visivelmente irritado, entra e joga como receptor. O primeiro arremesso passa por cima do taco e acerta o olho dele. Ele estava muito machucado. Ele olhou para mim e disse: nem pense em dizer eu te avisei. História 2. Um amigo meu estava enchendo o tanque de gasolina uma noite, deixou a mangueira no carro e entrou na loja de conveniência para comprar uma bebida. Ele voltou para o carro e tirou do neutro. Daí eu lembrei ele que a mangueira ainda estava no tanque e ele respondeu: aham, sei. E saiu com o carro. Em seguida, ouvimos o barulho da mangueira esticando, seguido de um estalo quando a mangueira arrebentou. Então, o atendente do posto de gasolina sai da loja, se perguntando o que aconteceu, e começa a repreender meu amigo por não ter prestado atenção. Nesse ponto, estou chorando de rir por meu amigo estar sendo repreendido por aquele velho. Finalmente, o cara para de gritar com ele e pede ao meu amigo que ele pague pelos danos causados. Meu amigo paga ele e vamos embora comigo, rindo dele por uns 15 minutos sem parar. História 3. Quando eu estava na sexta série, bati a mão no corrimão da escada enquanto subia. Comecei a chorar dizendo que não conseguia mexer o dedo mindinho nem o anelar. Mas minha mãe e minha melhor amiga ficaram me dizendo para parar de chorar e falaram que eu estava agindo como se eu tivesse quebrado os dedos e que eu estava sendo um bebê chorão. Isso continuou pelo resto da noite até que minha amiga foi embora e eu fui para a cama. No dia seguinte, acordei com os dedos inchados e minha mãe ficou totalmente chocada e me levou ao hospital. Depois de fazer um raio-x, eles disseram que eu tinha quebrado os 2 dedos e que precisava de uma cirurgia no dedo mindinho. Eu só olhei para minha mãe, que parecia incrivelmente nervosa, e sussurrei: eu te avisei. E até hoje não deixo nem minha melhor amiga nem minha mãe esquecerem disso. História 4. Tenho muitas histórias com este tema, mas esta é a primeira que me vem à cabeça. É um domingo no mês de junho. A maioria das escolas da região acabou de realizar suas cerimônias de formatura e minha família vai comemorar pelo meu irmão. Eu perguntei: você fez uma reserva? Minha mãe respondeu: para que precisamos de reserva? São 3 da tarde e vão ter muitas mesas livres. Eu respondi que acho que não. E minha mãe disse: por que você sempre tem que implicar com tudo? Senta aí e fica quieto. Chegando no restaurante, a garçonete pergunta: vocês têm uma reserva? Minha mãe diz que não. E a garçonete responde: estamos lotados para as próximas 4 horas. Sinto muito. Na verdade, eu não falei nada. Só dei aquele sorrisinho de deboche que minha mãe odeia. História 5. Quando eu trabalhava com incêndios florestais, tinha uma supervisora muito chata. Vamos chamar ela de Ana. Por alguma razão, ela imediatamente não foi com a minha cara e estava constantemente tentando me causar problemas ou me ignorando. Fomos chamados a um monumento nacional para ajudar com uma queimada. Certa manhã, acordamos e iniciamos a inspeção do caminhão de bombeiros. Quando eu estava verificando as luzes, notei que tinha um buraco cheio de lama bem na frente de uma das rodas do nosso caminhão. Quando nos preparamos para sair do acampamento para começar o dia de trabalho, eu avisei a minha supervisora do buraco e disse para ela ir para qualquer lado menos para frente. Ela me diz que sabe dirigir e começa a pisar no acelerador. Ela dirige direto para o buraco com lama e afunda a parte frontal inteira do caminhão, chegando até o meio do para-choque. O chefe do corpo de bombeiros vem perguntar o que aconteceu. A Ana se virou e disse que eu tinha feito a verificação da frente e não avisei ela sobre o buraco. Felizmente para mim,
As outras 3 pessoas na corporação também ouviram quando eu avisei ela e ficaram do meu lado. História 6. Meus pais estavam tentando tirar um sofá de uma sala, mas esse sofá era muito maior do que a porta, então eles não tinham ideia de como ele ia passar por ali. Sugiro tirar a parte de cima. Eles disseram que isso era bobagem e me mandaram descer para brincar com o meu irmão mais novo. 2 horas depois, meu pai me pediu para pegar uma chave de fenda. Perguntei por quê, e ele disse que achou os parafusos que prendiam a parte superior ao resto do sofá. Peguei a chave de fenda para ele e a entreguei com um sorriso de como quem diz: eu te avisei. História 7. Há quase 10 anos atrás, eu estava com alguns amigos em um restaurante onde outro amigo meu era garçom. Ele veio e nos disse que Meryl Streep tinha uma reserva e que ia aparecer em breve. Nós já estávamos de saída, mas decidimos ficar para ver ela, porque todos nós éramos grandes fãs. Mas a hora foi passando e ela nunca apareceu. Em algum momento da noite, acabamos saindo para fumar, e um cara com a perna engessada e de muletas estava obviamente indo para o restaurante, mas só tinha escadas na entrada. Eu, que estava possivelmente um pouco bêbado demais de algumas taças de vinho, disse que deveríamos ajudar ele. E todos os meus amigos riram de mim. Independentemente disso, ajudei o cara a subir as escadas. E depois entramos e tomamos mais algumas bebidas. Quando finalmente estávamos saindo, sim, em uma daquelas noites, o mesmo cara estava saindo e meus amigos riram e perguntaram se eu iria ajudar ele de novo. Não liguei para as risadas deles, porque eu já pretendia ajudar ele mesmo. E quando me aproximei dele, a Meryl Streep estava logo atrás dele. E ele se virou para ela e disse: esse é o cara que eu te falei. Ela veio até mim e disse: muito obrigada por ajudar meu irmão. Queria que tivessem mais pessoas como você neste mundo. E me deu um grande abraço e um beijo no rosto. Meus amigos estavam todos parados olhando com a boca aberta em estado de choque. História 8. Fui atingido no rosto por uma bola de softball quando eu tinha 8 anos. Eu falei para minha mãe que estava doendo muito e que eu achava que tinha quebrado o nariz. Mas como eu não estava chorando muito, ela pensou que deveria estar tudo bem e que gelo seria o suficiente. 8 anos depois, eu estava no consultório médico com a minha mãe e ele perguntou quando eu tinha quebrado o nariz. Minha mãe ficou horrorizada. História 9. Enquanto eu estava na faculdade, fomos para as montanhas para beber. Aí a polícia chega e os calouros, que eram menores de idade, começam a correr na direção errada. Tento dizer a um deles: você não pode ir por aí. E ele me mandou ir tomar naquele lugar. Então eu apenas dei de ombros e deixei ele ir. Cerca de uma semana depois, vi o mesmo calouro com a perna engessada. Ele caiu na encosta da montanha, onde tentei dizer para ele não ir e quebrou a perna. Olhei para ele e falei: eu te avisei. História 10. Meu pai trabalhava para a estação de tratamento de água e apresentou um relatório informando que a instalação de água pesada em uma das estações precisava desesperadamente de reparos e disse que eles tinham que reformular completamente suas práticas de manutenção. Ele disse: você estará diante de um grande derramamento de água pesada se não fizer nada. O relatório do meu pai foi completamente ignorado e ele foi transferido para melhorar uma estação de carvão. Meu pai sabia que se alguma coisa iria falhar, seria quando fizessem um teste de alta pressão durante o verão. Naquela mesma semana, ele decidiu que ele e minha mãe iriam passar férias na Nova Escócia. Então ele está lá, no meio do nada e sem sinal de celular. Em 2 de agosto de 1992, 3.000 litros de água pesada foram derramados no Lago Ontário. Naquela noite, no noticiário, eu assisti ao presidente da empresa do meu pai fazer um discurso todo confiante, dizendo que tudo estava bem e que as pessoas não precisavam se preocupar. Assim que a coletiva de imprensa terminou, o mesmo homem confiante que eu estava assistindo na TV
me ligou todo desesperado. Ele disse que precisava urgentemente entrar em contato com o meu pai e saber onde ele estava imediatamente. Eu disse, cara, ele foi viajar nas montanhas. Só Deus sabe onde ele está e só deverá voltar daqui a algumas semanas. Então o presidente me perguntou se meu pai tinha levado o celular com ele. Pela primeira vez, noto que há um enorme telefone portátil preto no balcão da cozinha. Então eu disse para ele que ele tinha deixado o telefone aqui em casa, provavelmente porque nenhum telefone no mundo ia funcionar naquele lugar para onde ele foi, especialmente no ano de 1992. História 11. Eu disse a alguém para não usar a jarra de vidro para fazer café, porque a jarra não era de vidro temperado e provavelmente não aguentaria o calor. Ele olhou para mim como se eu fosse burro e enquanto ele enchia a jarra, ele falou: "Já fiz isso centenas de vezes." E a jarra se estilhaçou. Cacos de vidro e água fervente por toda parte. História 12. Bati em uma grande montanha de neve no meu teste de carteira de motorista, mas eu já tinha falado para o examinador que se eu continuasse recuando como ele mandou, iria bater. Ele não acreditou em mim, então continuei dando ré. E depois que bati o carro, só olhei para ele em silêncio. Ele ficou envergonhado, mas consegui minha licença mesmo assim. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.